Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência à nossa temática aí, né, que vimos falando sobre estrutura fundiária, né, no nosso PET 3, nessa semana 4, vamos falar sobre a reforma agrária e as lutas sociais no campo. Bem, para a gente entender um pouco melhor, aqui tem a definição do que é a reforma agrária. Reforma agrária é a reorganização da estrutura fundiária com o objetivo de promover e proporcionar a redistribuição de propriedades rurais, ou seja, efetuar a distribuição de terras para a realização de sua função social. Há divergências teóricas sobre o método a seguir para a redistribuição da terra. Na história do Brasil, houve a proposta de reforma agrária que sugere a distribuição feita institucionalmente, além de vertentes que compõem a Revolução Agrária, consistindo numa reforma feita pela força. Existem diversos exemplos de países, né, que realizaram a reforma agrária dentro de um jogo político institucional. A exemplo disso, podemos citar a Itália, né, é um exemplo. No país, o imposto sobre grandes latifúndios foi aumentado, né? Ou seja, os impostos para os proprietários das terras, de grandes extensões de terra. Isso estimulou grandes proprietários a venderem suas terras a pequenos produtores, que recebiam empréstimos a baixos juros do governo italiano. Em outras experiências políticas, como da República Popular da China, a revolução teve seu ensejo através da Revolução Agrária e, posteriormente, com a Guerra Civil de 20 anos. Neste cenário, a distribuição de terra se deu pela expropriação de latifúndios, né, feita pelo governo comunista na política conhecida como o Grande Salto Adiante, né, na China. Outro cenário semelhante ocorreu também na Revolução Soviética, né, no processo revolucionário em curso português, e na Revolução Cubana, onde os latifundiários foram expropriados, né, ou seja, retiraram a propriedade deles, sem indenização por parte do Estado. Temos também a reforma agrária que ocorreu nos Estados Unidos, né, com o fim da Guerra de Secessão em 1865. O Partido Republicano fez uma tentativa de reforma agrária no país que diria aos negros libertados, né, terras com 40 acres e uma mula, né, lembrando que ambos são unidades de medida, tanto acres quanto mula. Um efeito maior teve o Homestead, né, Act de 1862, pelo qual todo cidadão podia receber 160 acres e produzir por 5 anos. Conseguiria a plena propriedade da chácara. Assim, 600 mil agricultores receberam 80 milhões de acres. Né? Lembrando que um acre equivale a 4.046 metros quadrados e 86 centímetros. No Brasil, né, após o descobrimento do Brasil, né, pelos portugueses, né, entre aspas, esse descobrimento, né, já havia uma estrutura popular aqui, né, se tinha os indígenas, né, os nativos da terra, né, fala-se descobrimento, é o termo usado pelos colonizadores, né. Estabeleceu-se a estratégia de ocupação das terras abundantes, utilizando pouca mão de obra local. As plantações voltaram-se para a exportação, utilizando mão de obra composta majoritariamente por escravos africanos. Apesar da abundância de terras, o acesso à terra sempre foi dificultado pela presença perene do proprietário. Conforme Celso Furtado, a mesma foi explorada pela chamada empresa agrícola comercial, consequência da expansão comercial europeia. A pecuária foi introduzida por causa da demanda por carne e animais de tração e carga tanto da empresa agromercantil quanto para a posterior exploração mineira.
As primeiras concessões de terras brasileiras foram feitas a homens de recurso, né? Ou seja, pessoas ricas da época, né? Economicamente poderosos, capazes de assumirem custos com grandes instalações e aquisição de escravos. A nova população de homens livres que chegava não tinha acesso às terras, que já possuía donos. Tornavam-se assim dependentes dos grandes proprietários, trabalhando como artesãos, soldados ou eram aventureiros que permitiam que o controle da terra fosse mantido. O pequeno plantador se transforma em morador e os sitiantes se tornavam empreiteiros para derrubadas e agregados de tarefas auxiliares das empresas. No Brasil, a Constituição de 1988 garante a desapropriação de latifúndio produtivo para finalidade pública e interesse social, como a desapropriação da terra como finalidade de reforma agrária ou para a criação de reservas ecológicas, não sendo permitida, no entanto, a desapropriação de propriedades que tenham sido invadidas. É feita indenização ao ex-proprietário. Um aspecto frequentemente criticado nesse sistema é a falta de ajuda financeira para os camponeses assentados, o que muitas vezes acaba por gerar um novo êxodo rural. O êxodo rural é a expressão pela qual se designa o abandono do campo por seus habitantes, que em busca de melhores condições de vida se transferem de regiões consideradas de menos condições de sustentabilidade a outras, podendo ocorrer de áreas rurais para centros urbanos. No Brasil, país onde as desigualdades no campo estão entre as maiores do mundo, 1% de proprietários detém cerca de 50% das terras. Existe o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o órgão governamental responsável pela gestão desses problemas. No Brasil, existem vários movimentos organizados por camponeses. O que mais se destaca é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o chamado MST, cuja proposta é melhorar a divisão de terras brasileiras, exigindo que o governo federal propicie medidas complementares ao simples assentamento, como eletrificação e irrigação do campo, concessão de créditos rurais e execução de programas que visem a estimular a atividade agrária e a subsistência do agricultor e de sua família. Outro movimento camponês no Brasil é o Movimento pela Luta de Terra, o MLT. A luta pela terra tornou-se uma importante estratégia para reivindicar a reforma agrária, uma política pública que se concretiza com a desapropriação de terras não utilizadas para a plantação de assentamentos rurais. O tema ganhou relevância nas discussões nacionais e internacionais nos últimos anos, e os movimentos pela reforma organizam-se com o objetivo de ver a terra cumprindo sua função social. Apesar dos diversos avanços nos assentamentos e na melhoria das condições de vida dos assentados, realizados pelo INCRA, criado na década de 70, há inúmeras questões ainda não solucionadas. O conflito pela propriedade se arrasta com a maioria dos proprietários contestando a desapropriação de suas terras, o que dificulta a desconcentração fundiária e a democratização do acesso à terra. Nesse sentido, uma trajetória histórica importante foi construída, várias iniciativas desenvolvidas em diferentes movimentos. Vale citar algumas como a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, a CONTAG, que é a Fundação de Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, dentre muitos outros movimentos, todos lutando para mudar a realidade que impera de fome, pobreza e miséria no país. Vou falar um pouco agora sobre o movimento dos Sem Terra, o MST. Foi fundado por João Pedro Stedili, em janeiro de 1984. O movimento dos trabalhadores sem terra tornou-se importante na apropriação do território, com foco na realização de uma reforma agrária.
que encontrou na Constituição de 1988, os artigos 184 e 186, a garantia legal para a ação de redistribuição das terras improdutivas, cumprindo assim a função social de desapropriação e distribuição igualitária das terras para a produção de alimento. A luta pela terra soma-se à política pública estabelecida pelo Estado. Os participantes do MST foram grupos familiares para ocupar terras e conseguir o assentamento. As terras demarcadas são divididas em lotes onde essas famílias iniciam a ocupação, produzindo para a subsistência. Mesmo tendo a luta pela terra e a reforma agrária como bandeira outras frentes importantes de conquistas sociais, fazem parte do movimento que ganhou visibilidade pela forma peculiar de suas ações. Um movimento que revela uma força social é aceito por alguns e rejeitado por outros. Mas, apesar do lado que se escolhe, o fato é que uma cultura de luta tornou o MST uma das principais organizações de luta pela terra consolidada no Brasil. Temos também as comunidades quilombolas, formadas por comunidades rurais e urbanas remanescentes dos quilombos. Né? A palavra quilombo vem do idioma banto, né? Sendo em uma referência a guerreiro da floresta, com uma trajetória de luta pela propriedade desde o período colonial. A história das comunidades quilombolas é marcada pela resistência e conquista de terras por vários meios. Em 1988, a Constituição Federal, a questão do direito da terra foi consagrado, assim como a valorização e proteção da identidade étnica desta comunidade tradicional, o que é extremamente relevante. Temos também a legitimação das populações tradicionais, né? Entretanto, as concessões legais no reconhecimento de direito a propriedades se traduzem em grandes desafios a serem percorridos para o legítimo reconhecimento das experiências socioculturais que garantam o respeito. Isso exige uma reforma agrária que contemple a territorialidade étnica quilombola. Neste sentido, as populações tradicionais precisam ser legitimadas e regularizadas em suas propriedades, considerando as especificidades, sendo assim esforço coletivo do grupo social para ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela específica de seu ambiente biofísico, convertendo-a assim em seu território. A propriedade se torna de fato uma propriedade de direito legal e real. O Brasil nunca realizou uma reforma agrária estrutural. Quando precisamos de uma reforma agrária, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a redistribuição de terras. Na prática, ela não está muito longe disso. Uma reforma agrária é uma reorganização de terras no campo. Acontece quando grandes porções de terra, até então concentradas na mão de um ou de poucos proprietários, são divididas em pequenas porções e redistribuídas a outros donos, até então impossibilitados do acesso à terra. O Brasil nunca realizou uma reforma agrária estrutural, ou seja, com grandes distribuições de terra aos moldes da Revolução Francesa ou da Lei de Propriedade Rural dos Estados Unidos. A concentração fundiária no Brasil teve início em 1530, com a formação das capitanias hereditárias, que eram faixas de terras brasileiras, e sua doação aos capitães donatários. Os capitães tinham a missão de colonizar o território e produzir nele, e tinha como contrapartida que pagar o equivalente a 1/6 da produção em impostos à coroa portuguesa. No princípio, eram apenas 14 das capitanias hereditárias, distribuídas a homens que tinham condições de produzir em terras brasileiras. No entanto, o sistema de colonização não deu certo. Alguns capitães donatários desistiram da atuação ou não quiseram arcar com os altos custos de viagem à produção em terras brasileiras.
Ainda assim, o território estava concentrado nas mãos de poucos. A partir da independência do Brasil, em 1822, as terras passaram a ser geridas por aqueles que tinham maior poder econômico e político. A nobreza e a alta burguesia continuaram detentoras da maior parte das terras, o que resultou num sistema desigual baseado no latifúndio e existente até os dias de hoje, né, nos dias atuais. Após 1850, foi implantada a Lei de Terras, né, que resultou em práticas de apropriação e anexação de terras por grandes proprietários via falsificação de documentos de escrituração imobiliária, prática conhecida como grilagem de terras. Em outros países capitalistas, a concentração fundiária foi eliminada ou reduzida como maneira de estimular a produção capitalista liberal. No Brasil, no entanto, a concentração fundiária ainda perdura. Atualmente, apenas 20% das propriedades rurais brasileiras possuem mais de 100 hectares. No entanto, essas propriedades ocupam mais de 80% do território nacional. Por outro lado, as pequenas propriedades apresentam mais de 80% do número de terrenos no Brasil, ocupando somente 20% da área rural total. Mesmo assim, a agricultura familiar é responsável por 70% da produção de feijão, 48% da produção de milho e 38% da produção de café. Números bastante significativos mediante a pequena qualidade de terras que esses trabalhadores possuem. A principal organização popular que luta pela implantação da reforma agrária no Brasil é o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E o órgão federal responsável pela sua operacionalização, que é o INCRA, né? O Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária. Então, foi isso aí, pessoal. Encerrando aí nossa temática sobre a estrutura fundiária no Brasil, falamos um pouco sobre a reforma agrária, a importância de uma reforma agrária, né, para ter dar maior condições aos pequenos produtores que possam produzir, lembrando que o principal responsável pelo abastecimento do mercado interno são os minifúndios, né? As pequenas propriedades. Já as grandes propriedades, os grandes latifundiários, a ideia maior é o quê? O mercado internacional, ou seja, toda a produção desses grandes latifúndios são direcionados ao exterior. Então, um abraço a todos aí, até a próxima.